Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos comentar agora das empresas do terceiro setor. Antes de falar especificamente do terceiro, vamos lembrar do primeiro e do segundo. O primeiro setor é o setor administrativo, são as prefeituras, é o governo, é tudo que cuida da administração pública, empresas do primeiro setor. As empresas do segundo setor é o setor privado, aquelas que têm o cunho financeiro, lucrativo. Exemplo, o escritório de contabilidade. Nós temos o escritório de contabilidade para quê? Para ter lucro, né? Para ter resultado. O microempreendedor, a grande empresa, as maiores empresas que a gente conhece, para ter uma cadeia de recursos, recuperação de ativos, resultado. Essas são as empresas privadas do segundo setor. Chegamos então nas empresas do terceiro setor, que são as empresas que, na minha visão, não é bem comentado, porque é o seguinte, eles falam assim, empresas sem fins lucrativos. Eu não concordo com isso. Por quê? Toda empresa tem fins lucrativos, seja do primeiro, do segundo ou do terceiro setor. Exemplo, uma associação de moradores, ela tem fins lucrativos? Tem, ela pede para receber a mensalidade. Se ela não tivesse fins lucrativos, eu não queria dinheiro. Então, o dinheiro, ele existe. Os fins lucrativos existe, só que você não pode distribuir o resultado daquela arrecadação. Vou dar um exemplo bem interessante que eu vi numa empresa do terceiro setor. Mas antes eu vou falar de um detalhe, receita estatutária. Receita estatutária, que é específica a terceiro setor, é receita que está no estatuto. Estatuto não tem a ver com o primeiro nem segundo setor, tem a ver com o terceiro, que são as associações de classe, partido político, ONGs e um monte de coisa que cuida do bem comum. Exemplo, um clube de lazer. Qual que é a receita do clube? É a mensalidade do sócio. Então o sócio paga para adentrar e utilizar aquele espaço e alguns benefícios. Pergunto eu, quando você vai na academia do clube e você paga uma avaliação lá para começar a fazer aquele trabalho lá, aquele acompanhamento, isso é mensalidade? Não. Isso está como receita estatutária? Normalmente não. Quando o clube vai e faz a locação do espaço do restaurante, o clube não vai vender nada, ele vai sublocar um espaço para outra empresa vir e colocar o restaurante lá. Isso é receita estatutária? Está no estatuto? Via de regra, não. E se não está no estatuto, teria que pagar imposto. O último exemplo que eu queria falar, igreja. Eu não estou falando de religião, falando igreja. Qual que é a receita estatutária da igreja? Normalmente, dízimo, que é algo contínuo, ofertório, que é algo eventual, e doações. Mas aí a igreja faz aqueles almoços beneficentes, lembra daquilo? Então aí vende o ticketzinho de ingresso para você, você entra lá e até tem uns docinhos para comprar, tem cerveja, tem igreja que tem cerveja, tá? É uma sacanagem, porque você leva o cara para a igreja, fala para ele parar de beber e tá lá a cerveja dentro da igreja. Mas é outro problema, não tem nada a ver com isso aqui não. Mas aí vende a cerveja ou refrigerante para não ter problema aqui. Isso é um comércio. Isso é um comércio. E não é dízimo, não é ofertório e não é doação. E tem um caso, você pode buscar na internet aí, no Ceará, de uma casa aí de uma diocese, que ela foi notificada pela Receita Federal, por quê? Pela quantidade de bebidas compradas no CNPJ da diocese. E a pergunta é, está no estatuto dela que, não estou falando de religião, de igreja, que cerveja ou bebida é uma receita estatutária? Se não está, ela tinha que pagar imposto. A pergunta é, você acha que pagou? Enfim, receita estatutária, a gente tem que verificar exatamente a finalidade para o bem comum. Qualquer dúvida nisso, e isso está sendo fiscalizado, me avise.